Os lustres de cristal do meridiano lançavam luz fraturada através de toalhas de mesa brancas, enquanto os últimos clientes da noite de terça-feira demoravam-se sobre conhaque e conversas sussurradas. A elite de Charleston tratava este restaurante como um segundo lar, um lugar onde negócios se dissolviam em apertos de mão e segredos, trocados de mãos por baixo de guardanapos de linho. Ela movia-se entre as mesas com o tipo de invisibilidade que vinha de anos de ser vista através em vez de olhada, seus movimentos precisos e econômicos. O uniforme preto pendia ligeiramente folgado em seu corpo, o avental amarrado com um nó duplo que havia se tornado memória muscular. Seu crachá lia simplesmente Claire, embora o gerente ainda a chamasse de a garota nova, apesar de 18 meses de serviço. A cozinha já havia começado seus rituais de fechamento, o barulho de panelas abafado por paredes grossas e gerações de discrição. Ela reabastecia copos de água que ainda estavam meio cheios, uma rotina que mantinha suas mãos ocupadas e sua presença esquecível. O canto da cabine havia sido ocupado por 3 horas por um homem cuja presença parecia curvar o ar ao seu redor. Ele vestia um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. Seu cabelo escuro tocado com prata nas têmporas. Os documentos espalhados à sua frente permaneceram intocados pelos últimos 40 minutos, enquanto seu telefone permaneceu escuro e silencioso. Ela havia aprendido a ler o perigo da maneira que algumas pessoas leem o tempo, uma habilidade herdada de uma infância passada, medindo os passos de seu pai nas escadas. Este homem irradiava controle, do tipo que não precisava anunciar-se com volume ou movimento. Quando ela havia servido seu vinho 1 hora atrás, seu obrigado havia sido tão suave que ela quase o perdeu completamente. Seus olhos haviam encontrado os dela por exatamente 1 segundo antes de retornar aos papéis que ele não estava realmente lendo. Algo sobre aquela breve conexão havia parecido reconhecimento, embora eles nunca tivessem se encontrado antes. A porta de entrada abriu sem seu tilintar usual, o sino eletrônico misteriosamente silencioso, enquanto 5 homens entravam vestindo ternos que não se encaixavam bem na atmosfera do restaurante. Seus sapatos estavam errados para o mármore polido, seus relógios muito chamativos para o dinheiro antigo de Charleston. O maître moveu-se para interceptá-los, mas o homem líder simplesmente passou como se o protocolo não se aplicasse ao seu mundo. Eles não esperaram para sentar, em vez disso posicionando-se com precisão militar por todo o salão de jantar, como peças de xadrez reivindicando casas. 2 flanqueavam a entrada para a área de jantar privada. Um estava perto das portas da cozinha. Outro posicionou-se perto do bar, enquanto o 5º homem permaneceu perto do estande do anfitrião. Ele era de ombros largos com uma cicatriz que ia de sua orelha esquerda ao seu colarinho, suas mãos entrelaçadas à sua frente. Os clientes restantes sentiram a mudança imediatamente, conversas falhando no meio da frase, enquanto o instinto registrava o que mentes conscientes ainda não haviam processado. Um casal idoso na mesa 12 tranquilamente pediu sua conta. O empresário que estava trabalhando em seu laptop começou a arrumar suas coisas com casualidade deliberada. Em minutos, o êxodo começou com o tipo de eficiência suave que vinha do dinheiro, sabendo quando sair de cena à esquerda. Claire observou da estação de serviço enquanto o salão esvaziava, suas mãos continuando a polir taças de vinho que não precisavam de polimento. O gerente desapareceu em seu escritório sem explicação, a porta clicando fechada com finalidade incomum. O sommelier encontrou negócios urgentes repentinos na adega. Até o ajudante de garçom, que geralmente ficava para horas extras, desapareceu na noite. Ela estava sozinha no salão de jantar agora, exceto pelo homem na cabine do canto e os 5 que vieram por ele. O ar parecia denso, comprimido, como o momento antes de uma tempestade estourar. Seu coração martelava contra suas costelas, mas suas mãos permaneceram firmes na taça de vinho.
O homem na cabine do canto não havia se movido, sua postura inalterada, como se ele não tivesse registrado a invasão de seu espaço. Mas Claire viu a mudança sutil em sua mandíbula. A maneira como sua mão direita havia caído abaixo da borda da mesa. Ele sabia exatamente o que estava lá acontecendo. Ela pegou uma garrafa de vinho da estação de serviço, um Bordeaux 2015 que custava $400. Seus pés a carregaram em direção à cabine do canto, enquanto sua mente gritava para ela correr. Todo o instinto de sobrevivência que ela havia desenvolvido dizia para ela estar em qualquer lugar, menos ali. Mas ela havia visto algo na jaqueta do homem com cicatriz quando ele havia virado. Um flash de fio de cobre e uma pequena caixa preta. Seu ex-namorado havia mostrado a ela a mesma configuração uma vez, gabando-se das capacidades técnicas de sua equipe, um detonador remoto, esperando por alguém para levantar-se, para mudar seu peso, para acionar o dispositivo sensível à pressão debaixo do assento. Ela alcançou a cabine do canto e levantou a garrafa de vinho, sua mão perfeitamente firme agora. O homem olhou para ela com aqueles olhos escuros, uma pergunta formando-se em sua expressão. Ela inclinou-se para servir, seu corpo angulando para bloquear a vista dos 5 homens observando. Seus lábios mal se moveram enquanto ela sussurrava as palavras que salvariam a vida dele ou terminariam a dela. Se você se levantar, você morre primeiro. O vinho jorrou em um fluxo constante, o som cobrindo sua voz. Ela não olhou para ele, não deixou sua expressão mudar de cortesia profissional. Seu corpo inteiro ficou rígido, mas ele não se moveu de outra forma, o entendimento inundando suas feições. Ela viu seus olhos piscarem para baixo, calculando, então de volta para seu rosto. A taça de vinho encheu-se exatamente ao nível apropriado e ela endireitou-se, virando-se com a garrafa. Suas pernas pareciam água enquanto ela caminhava para a próxima mesa. Uma mesa de 4 vazia que não precisava de serviço. Ela colocou guardanapos frescos com mãos que só tremiam quando ninguém estava olhando. Os olhos do homem com cicatriz rastrearam seu movimento, mas não encontraram nada suspeito em uma garçonete fazendo seu trabalho. O homem na cabine do canto permaneceu congelado, sua respiração superficial e controlada. Ele entendeu os gatilhos de pressão, entendeu que a menor mudança de peso poderia completar um circuito. Sua mente provavelmente estava correndo por cenários, calculando chances, mapeando o salão em busca de cobertura que não existia. Ela moveu-se para a mesa 8 e começou a retirar pratos de sobremesa que haviam sido abandonados no êxodo. O som de porcelana tilintando preencheu o silêncio terrível, um ruído comum em um momento extraordinário. Sua visão periférica captou um dos 5 homens verificando seu relógio com impaciência crescente. Eles esperavam que ele se levantasse agora, para reagir à presença deles com confronto ou retirada. Em vez disso, ele sentou perfeitamente imóvel. Uma estátua esculpida em terno caro e com postura calculada. A armadilha exigia movimento para ser acionada, e ele não lhes dera nada. O homem perto da porta da cozinha mudou seu peso, sua mão movendo-se para sua orelha. Ele estava usando um dispositivo de comunicação, recebendo instruções de algum lugar externo. Claire reconheceu o gesto da equipe de seu ex, a maneira como eles se coordenavam durante trabalhos que ela fingia não notar. Ela carregou sua bandeja de pratos em direção à cozinha, passando perto o suficiente do bar para ouvir o homem lá estacionado respirando pesadamente. Estes não eram profissionais acostumados a esperar pacientemente. Eles eram capangas, contratados para um trabalho específico que deveria ter sido terminado 5 minutos atrás. As portas da cozinha abriram-se sob seu ombro e ela colocou a bandeja com cuidado exagerado. Pela janela circular, ela podia ver a cabine do canto, vê-lo sentado com quietude sobrenatural. Seu vinho permaneceu intocado, suas mãos agora ambas visíveis na mesa. O chefe havia saído pela saída dos fundos, os fornos resfriando em filas organizadas.
Ela estava verdadeiramente sozinha agora com 6 homens e uma bomba que precisava de um gatilho. Seu telefone estava em seu armário lá em cima, inútil. O telefone fixo no escritório do gerente poderia muito bem estar na lua. Ela voltou pelas portas, sem carregar nada, apenas uma garçonete verificando sua última mesa. Os olhos do homem com cicatriz estreitaram-se enquanto ela se aproximava da cabine do canto novamente. Ela podia sentir sua suspeita, a maneira como predadores sentem quando a presa se comporta inesperadamente. Posso pegar mais alguma coisa para você? Sua voz saiu perfeitamente nivelada, anos de engolir o medo disfarçado de atendimento ao cliente. O homem na cabine olhou para ela com algo entre gratidão e admiração, como se ele não pudesse acreditar que ela ainda estava de pé no raio de explosão. Não, obrigado. Sua voz era baixa, controlada, cada palavra cuidadosamente medida. Estou esperando por alguém. A mentira pairava no ar entre eles, uma ficção que ambos entendiam. Ele estava esperando por resgate que não viria. A porta da frente abriu e ela sentiu seu coração saltar antes de desabar. Não era polícia ou reforço. Em vez disso, 2 homens em uniformes de segurança entraram, seus rostos familiares do detalhe da sala de jantar privada. Eles trabalhavam para o dono do restaurante, fornecendo proteção para eventos VIP. Eles avaliaram a cena com avaliação profissional, suas mãos movendo-se para armas usadas abertamente em seus cintos. Os 5 homens tensionaram, sua formação quebrando enquanto eles recalculavam as chances. A mão do homem com cicatriz moveu-se em direção à sua jaqueta, mas parou quando ambos os seguranças se concentraram nele. Senhores, o restaurante está fechado para a noite. A voz do guarda de segurança líder carregava a autoridade que vinha de treinamento militar. Vocês precisarão resolver seus negócios em outro lugar. Seu parceiro já havia se movido para flanqueá-los, cortando a saída para a área de jantar privada. A matemática da situação mudou naqueles segundos. 5 homens com uma bomba contra 2 guardas armados em um espaço público. A mandíbula do homem com cicatriz trabalhou enquanto ele pesava as opções, sua mão ainda pairando perto de sua jaqueta. Então ele assentiu uma vez, nítido e final. Os 5 homens moveram-se em direção à saída com precisão coordenada, sua formação reformando-se ao redor do líder com cicatriz. Eles não se apressaram, mas não demoraram. Profissionais que sabiam quando um trabalho havia falhado. A porta fechou atrás deles com um clique suave que soou como trovão no tranquilo salão de jantar. Os seguranças permaneceram alertas, um movendo-se para a janela para observar a rua. Não se mova ainda, disse o guarda-líder em voz baixa, seus olhos ainda na porta. Dê 5 minutos. Eles podem estar observando para ver se você entra em pânico. O homem na cabine do canto assentiu fracionadamente, seu corpo ainda travado no lugar. Clary ficou congelada perto da mesa 8. A realidade do que quase aconteceu caindo sobre ela como água fria. Seus joelhos queriam ceder, mas ela forçou-se a permanecer em pé. Minutos se arrastaram, medidos em batimentos cardíacos e respirações superficiais. O guarda de segurança na janela finalmente recuou, falando baixinho em seu rádio. Livre. Veículo partiu para o sul na East Bay. Só então, a tensão na sala começou a fraturar. Há um esquadrão antibombas a caminho, disse o guarda-líder, aproximando-se, mas mantendo distância. Eles precisarão desativar o dispositivo antes que você possa se mover. Senhorita, você deveria evacuar agora. Seus olhos encontraram Claire com preocupação profissional, já a descartando como dano colateral civil. Ela não se moveu em direção à saída. Em vez disso, ela olhou para o homem na cabine do canto. Realmente olhou para ele pela primeira vez. Seu rosto havia ficado pálido sob a cara-arrumação. Um leve tremor correndo por seus ombros agora que a adrenalina não tinha para onde ir. Como você sabia? Sua pergunta cortou o silêncio, direcionada a ela com intensidade que a fez recuar. Como você sabia o que eles haviam feito?
Os seguranças viraram-se para olhá-la com novo interesse, peças se encaixando. Ela poderia mentir, deveria mentir, inventar alguma história sobre ver comportamento suspeito. Em vez disso, ela disse a verdade porque ele confiou em seu sussurro em um momento em que a confiança significava vida ou morte. Eu reconheci a configuração. Meu ex-namorado trabalhava para pessoas que usam gatilhos de pressão. A admissão pairou no ar como fumaça, revelando mais do que ela pretendia. Os seguranças trocaram olhares, sua avaliação dela mudando de inocente observadora para algo mais complicado. O homem na cabine estudou-a com olhos escuros que pareciam catalogar tudo. Qual é o seu nome? Sua voz havia suavizado, mas não perdeu nada de sua intensidade. Ela percebeu que ele havia sentado em sua sessão por 3 horas, sem nunca perguntar, aceitando seu serviço como se ela fosse parte da mobília. Agora ela estava visível de uma forma que a fazia sentir um arrepio na pele. Claire. A mentira veio automaticamente. O nome em seu crachá que não era realmente dela. Ela o usava há 18 meses. Uma identidade emprestada de uma amiga que havia deixado Charleston sem olhar para trás. Seu nome verdadeiro estava enterrado sob 3 estados e uma vida inteira de fuga. Ele manteve o olhar dela por um longo momento, e ela viu o segundo exato em que ele reconheceu a mentira. Seus lábios se curvaram em algo que não era bem um sorriso, reconhecimento passando entre eles. Obrigado, Claire. A maneira como ele disse isso fez o nome falso soar como um segredo compartilhado. Sirenes se aproximavam à distância, múltiplos veículos convergindo para o restaurante. O segurança moveu-se para destrancar a porta da frente, preparando-se para a chegada de técnicos antibombas e polícia. Logo, a sala seria inundada com perguntas e protocolos, canais oficiais que moeriam pela noite. Você deveria ir, disse o homem na cabine baixinho, seus olhos ainda presos nos dela antes que eles comecem a colher depoimentos, antes que seu nome vá para um relatório. Ele entendeu o que ela não havia dito, lendo nas entrelinhas que a maioria das pessoas nunca notou que existiam. Ela hesitou, dividida entre o instinto de sobrevivência e algo que ela não conseguia nomear. Ele havia sentado perfeitamente imóvel, apenas com a palavra dela, confiou no sussurro de uma estranha sobre seus próprios olhos. Esse tipo de fé merecia algo mais do que ela desaparecer na noite como fumaça. O homem com a cicatriz, ela disse rapidamente, palavras jorrando antes que a coragem falhasse. Ele verificou seu relógio 3 vezes. Eles estão trabalhando em um cronograma, provavelmente coordenado com outra coisa. Isso não era apenas sobre você. Informação da observação, a única moeda que ela tinha a oferecer. Sua expressão endureceu, a inteligência processando suas palavras com velocidade visível. Ele assentiu uma vez, arquivando o que ela lhe havia dado. As sirenes estavam próximas agora, luzes azuis começando a piscar pelas janelas da frente. Ela havia ficado sem tempo para decisões. Claire moveu-se em direção à cozinha, abandonando sua seção e suas gorjetas no avental preto que havia sido seu uniforme. A saída dos fundos abria para um beco que cheirava a lixo e chuva antiga. Território familiar para alguém acostumada a sair por portas traseiras. Atrás dela, ela ouviu vozes inundando o salão de jantar. Autoridade assumindo o controle. Ela não olhou para trás. O apartamento de Claire era um andar sem elevador no 4º andar em um prédio que havia visto décadas melhores. O tipo de lugar onde vizinhos cuidavam de seus próprios negócios e proprietários de imóveis sacavam cheques sem fazer perguntas. Ela subiu as escadas com pernas que ainda tremiam. Suas chaves apertadas tão forte que deixaram marcas em sua palma. Lá dentro, ela não acendeu as luzes. O poste da rua fora de sua janela fornecia iluminação suficiente para navegar pelos móveis esparsos do estúdio. Ela largou sua bolsa na mesa de segunda mão e moveu-se para a janela, olhando para a rua vazia abaixo. Suas mãos tremiam enquanto ela desamarrava o avental que ela de alguma forma havia levado para casa. O tecido preto ainda cheirando a vinho e medo.
O crachá captou o brilho alaranjado de fora. Claire estampado em letras brancas que pertenciam à vida de outra pessoa. Ela o despinou com dedos desajeitados e o jogou na gaveta da cozinha. O rosto do homem continuava aparecendo atrás de suas pálpebras fechadas. Aquele momento de compreensão quando ele percebeu o que ela estava lhe dizendo. Ela havia salvado alguém esta noite. Puxado um estranho de volta da beira de uma cova que ele não sabia que estava aberta. O pensamento deveria ter trazido satisfação, mas em vez disso a deixou oca. Seu telefone zumbiu de dentro de sua bolsa, a vibração alta no apartamento silencioso. Ela ignorou, sabendo que seria o gerente exigindo explicações por seu desaparecimento. O manual do funcionário do Meridian provavelmente tinha protocolos para abandonar seu turno durante uma ameaça de bomba, mas ela não estaria lá para lê-los. Ela precisaria de um novo emprego até o final da semana. Novas referências que não pudessem ser verificadas com muito cuidado. O pensamento a exauria mais do que o terror havia feito. Este ciclo interminável de fuga que nunca se qualificava como recomeço. Charleston deveria ter sido diferente, longe o suficiente de Atlanta para importar. O rosto de seu ex-namorado substituiu os estranhos em sua mente. Tyler com seu sorriso fácil e amigos perigosos. Ela o havia amado uma vez antes de aprender que amor e sobrevivência raramente ocupavam o mesmo espaço. Na noite em que ela partiu, ele estava explicando gatilhos de pressão para sua equipe enquanto ela fingia dormir no quarto ao lado. Aquela conversa ouvida havia salvado a vida de um homem 18 meses depois em uma cidade que Tyler nunca havia visitado. A ironia tinha um gosto amargo, como borra de café e arrependimento. Ela havia passado 1 ano tentando esquecer tudo sobre aquela vida, mas a memória havia se revelado uma moeda quando mais importava. Claire moveu-se para sua cama e sentou-se na beira, ainda vestindo suas roupas de trabalho. O sono parecia impossível, mas ficar acordada parecia pior, suspensa entre identidades que não se encaixavam mais. A garota que havia amado Tyler estava morta. Claire, a garçonete, estaria morta pela manhã quando ela não aparecesse para seu turno. Quem ela seria amanhã permaneceu uma questão em aberto sem boas respostas. Ela deitou-se no colchão fino e olhou para o teto manchado de água, contando rachaduras em vez de ovelhas. O telefone zumbiu novamente, então mais 2 vezes, em rápida sucessão antes de silenciar. A manhã veio cedo demais, luz cinza filtrando-se por cortinas que não fechavam completamente. Claire virou-se e pegou seu telefone com um pavor se instalando em seu estômago. 7 chamadas perdidas do gerente, 3 mensagens de texto exigindo que ela o contatasse imediatamente. Mas havia outro número também. Um que ela não reconheceu. O ícone de correio de voz piscou para ela. Ela apertou o play com o coração na garganta, esperando a polícia ou algo pior. Em vez disso, a voz de uma mulher preencheu o pequeno quarto, profissional e enérgica. Senhorita Claire Morrison, aqui é Sarah Chan, do Departamento de Polícia de Charleston. Precisamos que você venha e forneça uma declaração sobre o incidente da noite passada no Meridian. Por favor, ligue para este número o mais breve possível. Morrison não era seu nome verdadeiro também. Apenas outra identidade emprestada de uma amiga. Mas ouvi-lo falado pela polícia fez seu peito apertar. Ela havia dado esse nome em sua inscrição no Meridian, apoiado-o com um número de seguro social que não era bem fraude, mas também não era bem legal. Ir para a delegacia significava perguntas que ela não podia responder honestamente. Não ir significava parecer culpada de algo que eles eventualmente decidiriam investigar. Ela sentou-se e pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando pensar através da exaustão e do medo. Nenhuma das opções levava a algo bom. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de entrada do número desconhecido, apenas um endereço no distrito histórico e 1 hora. 14 horas. Sem nome, sem explicação.
Ela olhou para a mensagem tentando decodificar seu significado. Se era ameaça, ou convite, ou algo que ela não havia considerado. Outra mensagem de texto seguiu segundos depois. Você salvou minha vida. Eu gostaria de retribuir o favor. Venha sozinha. Ela não precisava de uma assinatura para saber quem havia enviado. O estranho da cabine do canto, de alguma forma, havia conseguido seu número, rastreado a identidade por trás da qual ela estava se escondendo. A percepção deveria tê-la aterrorizado, mas em vez disso trouxe um alívio inesperado. Alguém a havia visto, realmente a havia visto. Através de toda a cuidadosa invisibilidade, ele entendeu o que significava que ela o havia dito para correr antes que a polícia chegasse, reconheceu o desespero de alguém que não podia se dar ao luxo de atenção oficial. Esse tipo de visão era perigoso, mas também foi a primeira coisa honesta que havia acontecido a ela em 18 meses. O endereço levava a um escritório de advocacia em um prédio mais antigo que a Constituição. Tijolo e ferro forjado declarando dinheiro antigo com quietude certa. Claire estava do outro lado da rua às 13h55, observando pessoas em ternos caros fluir para dentro e para fora das portas polidas. Ela havia trocado de roupa 3 vezes antes de sair de seu apartamento, finalmente optando por jeans e um suéter que não parecia que ela estava se esforçando demais. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo. Nenhuma maquiagem, exceto o necessário para esconder a noite sem dormir. Ela parecia exatamente o que era, alguém tentando desaparecer enquanto entrava em um holofote. A porta abriu para pisos de mármore e painéis de madeira que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Uma recepcionista olhou para cima com cortesia profissional que não alcançava bem seus olhos. Posso ajudá-la? A pergunta carregava peso, uma avaliação se Claire pertencia a espaços como este. Eu tenho um compromisso às 2. Ela não ofereceu um nome. Não sabia se ela era esperada ou se isso era uma vingança elaborada disfarçada de gratidão. A recepcionista verificou a tela de seu computador e assentiu uma vez, surpresa cintilando em suas feições antes que o treinamento a suavizasse. 3º andar, suíte 304. O elevador está à sua esquerda. Ela gesticulou com dedos bem cuidados, já retornando à sua tela. Claire havia sido categorizada e dispensada, reconhecida como temporária em vez de pertencente. A observação picou menos do que deveria. O elevador era do tipo antigo com acessórios de latão e um portão que fechava manualmente. Ela o fechou e apertou o botão para o 3, observando os andares deslizarem através da treliça de metal. Seu reflexo no latão polido parecia uma estranha, pálida e incerta em uma caixa projetada para elevar pessoas muito acima de sua posição. A suíte 304 tinha portas de vidro fosco com letras douradas, Castiano e Associados, consultores privados. Ela não sabia o que aquilo significava. Que tipo de consultoria exigia escritórios em prédios históricos? Sua mão hesitou na maçaneta. Última chance de virar e desaparecer no anonimato que ela havia trabalhado tanto para manter. Ela empurrou para uma sala de espera que era toda cadeiras de couro e arte abstrata. Nenhuma recepcionista aqui, apenas silêncio caro e o cheiro de polidor de móveis. Uma porta abriu-se na parede distante e ele passou por ela. O estranho da cabine do canto parecendo de alguma forma familiar e impossível. Ele havia trocado o terno cinza-carvão por calças pretas e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos. A elegância casual o fazia parecer mais jovem, mais próximo do humano, em vez da figura intocável que havia sentado cercada por documentos e perigo. Seus olhos escuros encontraram os dela com reconhecimento imediato. Você veio. Ele disse como se esperasse que ela corresse, como se sua aparição ali se qualificasse como bravura em vez de desespero. Eu não tinha certeza se você viria. Ele gesticulou em direção à porta aberta atrás dele. Um convite para um espaço privado que parecia carregado de consequências.
Claire atravessou a sala de espera com pernas que se lembravam de como fingir confiança. O escritório além era menor do que ela esperava, forrado com estantes de livros e uma janela com vista para a rua. Uma mesa estava centrada na sala, sua superfície limpa, exceto por um laptop fechado e um telefone virado para baixo. Por favor, sente-se. Ele indicou uma cadeira posicionada para encarar a mesa, mas não atrás dela. Posicionamento cuidadoso que reconhecia seu cansaço. Ela sentou-se na beira do couro, pronta para fugir se a conversa desse errado. Ele permaneceu de pé, encostado na estante de livros com casualidade estudada. A polícia quer falar comigo. Ela disse isso antes que ele pudesse começar, estabelecendo regras básicas. Não posso ir, não posso dar depoimentos ou ter meu nome em relatórios. A admissão pairou entre eles, confirmando o que ele já havia adivinhado. Ela observou seu rosto em busca de julgamento e encontrou apenas consideração cuidadosa. Eu sei. Sua voz era baixa. Fato. Eu pedi para minhas pessoas investigarem Claire Morrison. Ela não existe além de 18 meses atrás, o que significa que alguém está fugindo de algo. Ele não fez parecer uma acusação, apenas observação de fatos que ele já havia aceitado. Qual é o seu nome verdadeiro? Ela quase mentiu novamente. O instinto tão arraigado que era praticamente involuntário. Mas ele havia permanecido imóvel com a palavra dela enquanto a morte esperava debaixo dele. Confiou a ela sua vida baseada em nada além de um sussurro. Esse tipo de fé merecia a verdade, mesmo que isso a custasse. Emma Reeves. Ele assentiu lentamente, testando o nome contra o rosto dela como se verificasse o ajuste. Emma. A maneira como ele disse era diferente de como ele havia dito Claire. Nenhuma ironia ou engano compartilhado, apenas o nome dela falado cuidadosamente, como algo frágil. Eu sou Dante Castellano, e você está certa. Você não pode falar com a polícia. O dispositivo debaixo da minha cadeira era sofisticado. Grau militar de acordo com o esquadrão antibombas. Eles investigarão todos que estavam no prédio, procurando por conexões com as pessoas que o plantaram. Ele empurrou-se da estante e moveu-se para a janela, olhando para a rua de costas para ela. Seu rosto acabará em bancos de dados. Pessoas que querem encontrá-la terão fotos atuais, localização atual. O chão pareceu inclinar-se sob sua cadeira. A realidade alcançando a decisão que ela havia tomado no momento. Ela havia salvado a vida dele, e ao fazê-lo havia pintado um alvo em suas próprias costas. A equipe de Tyler veria seu rosto em relatórios de investigação, a reconheceria apesar do nome falso e cabelo tingido. Fugir havia se tornado exponencialmente mais difícil. Eu posso fazer você desaparecer corretamente. Dante virou-se da janela, sua expressão séria. Não a meia medida que você tem gerenciado com nomes emprestados e apartamentos apenas em dinheiro. Documentação real de fundo que resiste ao escrutínio. Uma vida que não exige que você olhe por cima do ombro. Ele fez uma pausa, deixando a oferta se assentar. Mas vem com condições. Emma sentiu sua garganta apertar. O sabor fantasma de bom demais para ser verdade revestindo sua língua. Nada vinha de graça no mundo que ela havia escapado, especialmente não de homens que vestiam ternos caros e tinham bombas plantadas debaixo de suas cadeiras. Que tipo de condições? Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Você trabalha para mim. Dante voltou para a mesa, mas não sentou atrás dela. Em vez disso, empoleirou-se em sua borda para manter o nível dos olhos com ela. Eu possuo vários negócios em Charleston, todos eles legítimos. Preciso de pessoas que possam pensar rapidamente sob pressão, que notem detalhes que outros perdem. Você provou ser capaz de ambos. Parecia razoável, quase chato em sua normalidade, o que significava que não era a verdade completa. Apenas a parte que ele pensou que ela poderia aguentar ouvir. Emma havia aprendido a ler homens que lidavam com meias-verdades, passando tempo suficiente com a equipe de Tyler
para reconhecer quando o trabalho real existia nos espaços entre as palavras. O que você realmente faz? Ela perguntou diretamente, cansada de dançar em torno de mentiras óbvias. Pessoas não plantam bombas de grau militar debaixo de empresários legítimos, e consultores privados não têm os recursos para criar identidades que enganam bancos de dados federais. Ela observou o rosto dele, catalogando o leve aperto ao redor de seus olhos que significava que ela havia chegado perto da verdade. Dante a estudou por um longo momento, algum cálculo interno se desenrolando por trás de olhos escuros. Minha família tem interesses que ocasionalmente atraem a atenção indesejada de concorrentes. Eu gerencio esses interesses e protejo as pessoas envolvidas. A linguagem corporativa era deliberada e higienizada. Tudo o que fazemos opera dentro dos limites legais, mas existimos em espaços onde a lei e a necessidade às vezes têm relações complicadas. Tradução: crime organizado vestido com ternos de negócios legítimos. O tipo de operação que sobrevive mantendo atividades visíveis limpas enquanto esconde tudo o que importava. Emma deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter se levantado e saído do escritório caro para a segurança incerta de sua vida emprestada. Em vez disso, ela sentiu uma estranha calma se instalando sobre ela. Ela havia crescido em torno de homens que quebravam regras, amado um que havia cruzado linhas que ela fingia não ver. Este era um território familiar. Perigoso, mas pelo menos honestamente perigoso. Melhor do que ser garçonete para pessoas que a ignoravam, enquanto ela contava gorjetas e rezava para que seu passado permanecesse enterrado em outro estado. O que eu estaria realmente fazendo inicialmente? Trabalho administrativo em um de meus restaurantes. Ele gesticulou vagamente, abrangendo negócios legítimos. Você seria visível, estabelecida, construindo um rastro de papel que tornaria Emma Reeves real. Mas eu também precisaria que você fizesse o que fez ontem à noite. Observar, ouvir, notar coisas que parecem erradas. Você tem instintos que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Emma processou a oferta, virando-a como uma moeda com valor desconhecido em ambos os lados. Ele a estava recrutando para qualquer organização sombria que havia ganhado a atenção letal de alguém. Mas ele também estava oferecendo a primeira segurança real que ela conhecia desde que deixou Atlanta. Proteção que vinha do poder em vez de se esconder. E se eu disser não, então eu lhe dou 20 milhões em dinheiro e um número de telefone para alguém que possa criar uma identificação decente. A expressão de Dante não mudou. Nenhuma pressão ou manipulação rastejando em seu tom. Você teria uma vantagem antes que a investigação policial tornasse a fuga mais difícil. Sem obrigações, sem amarras. Você salvou minha vida, Emma. Eu não pago esse tipo de dívida forçando você a encurralar. A falta de coerção era quase mais difícil de processar do que as ameaças teriam sido. Ela esperava ultimatos, o tipo de armadilha disfarçada de escolha que homens poderosos se especializavam. Em vez disso, ele estava oferecendo opções genuínas, confiando nela para tomar a decisão que servisse à sua sobrevivência. Era desorientador ser tratada como igual por alguém que claramente operava em diferentes estratos de poder. Por que eu? A pergunta saiu menor do que ela pretendia. Você provavelmente tem dezenas de pessoas que poderiam fazer este trabalho, pessoas com treinamento e experiência que não são desastres. Por que oferecer isso a uma garçonete com um nome falso e um ex-namorado criminoso? A expressão de Dante suavizou quase imperceptivelmente, algo que poderia ter sido respeito cruzando suas feições. Porque quando a morte entrou pela porta ontem à noite, você não fugiu. Você caminhou em direção a ela, carregando uma garrafa de vinho cara e um aviso. Esse tipo de coragem é raro, Emma. Eu não desperdiço coisas raras. Ela pensou em seu apartamento com seu teto manchado de água, o ciclo interminável de novas cidades e nomes emprestados. Ela pensou em Tyler e no ano que ela havia passado amando alguém
que a havia tratado como propriedade. Ela pensou no esquadrão antibombas desmontando uma cadeira, porque ela havia sussurrado 6 palavras para um estranho no escuro. Se eu fizer isso, preciso saber o que aconteceu com os homens que vieram ontem à noite. Sua voz havia encontrado força novamente, ancorada pela decisão que se formava em seu peito. Preciso saber no que estou entrando. Quem te quer morto o suficiente para plantar bombas em lugares públicos? Nenhuma linguagem corporativa higienizada, apenas a verdade. Dante assentiu lentamente, reconhecimento de seu direito à informação que afetava sua sobrevivência. Eles trabalham para a família Marchetti, rivais que querem controlar os interesses de transporte que minha família gerencia através do porto. O bombardeio foi feito para parecer um acidente, eliminar-me sem iniciar uma guerra. Ele fez uma pausa, pesando suas próximas palavras. Eles falharam, o que significa que tentarão novamente. Estar perto de mim vem com riscos que não desaparecem só porque você é minha funcionária. Emma absorveu isso. A realidade da violência que não pararia só porque ela interrompeu uma tentativa. Mas a violência a estava perseguindo de qualquer maneira. Rostos diferentes ligados ao mesmo perigo fundamental. Pelo menos aqui, a ameaça vinha com recursos para revidar, em vez de apenas correr mais rápido. Quando eu começaria? Amanhã, se você quiser o trabalho. Dante endireitou-se da mesa, estendendo a mão para ela. Terei a documentação pronta em 48 horas. Até então, você ficará em um prédio de apartamentos corporativos que possuo no centro, em algum lugar seguro, enquanto lidamos com a investigação policial. A mão dele pairava no ar entre eles. Uma oferta e uma ponte para um território desconhecido. Emma levantou-se e pegou a mão dele, sentindo calos que a surpreenderam em alguém que vestia ternos como armadura. Seu aperto era firme, mas não esmagador. O aperto de mão de alguém que não precisava provar força através da pressão. Eu quero, ela disse, e sentiu as palavras se assentarem na verdade enquanto as pronunciava. Eu quero o emprego. Algo cintilou nos olhos dele. Alívio, talvez, ou satisfação por um problema resolvido. Então, bem-vinda a Castiliano e Associados, senhorita Reeves. Ele soltou a mão dela, mas não recuou, mantendo a proximidade que fazia o momento parecer pesado. Eu pedirei ao meu motorista para levá-la para recolher suas coisas do seu apartamento. Você não voltará lá. A finalidade disso deveria tê-la assustado. Essa ruptura da vida que ela havia construído a partir de pedaços emprestados. Em vez disso, Emma sentiu-se leve, desapegada de uma forma que prometia voo ou queda. Ela havia saltado de penhascos suficientes para saber que a diferença não seria clara até ela pousar. O que eu digo ao meu proprietário? Nada. Eu farei com que alguém cuide da rescisão do contrato de aluguel e encaminhe qualquer correspondência. Dante moveu-se em direção à porta, passando do espaço íntimo que eles haviam criado de volta à eficiência dos negócios. A polícia procurará por Claire Morrison naquele endereço e descobrirá que ela se mudou sem aviso. Impasses são úteis quando você precisa que eles sejam. O apartamento corporativo ocupava o 15º andar de uma torre de vidro no centro. Tudo linhas limpas e móveis que pareciam pertencer a revistas. Emma estava no centro da sala de estar, enquanto o motorista de Dante depositava suas 2 malas de viagem na porta. Tudo o que ela possuía cabendo em espaços feitos para viagens de fim de semana. Há comida na cozinha, básicos para você passar alguns dias. Dante gesticulou em direção ao espaço de plano aberto. Eletrodomésticos de aço inoxidável brilhando sob iluminação embutida. O prédio tem segurança 24 horas. Seu nome está na lista aprovada. Mas ninguém mais sobe sem ligar primeiro. Emma assentiu, ainda processando a transição de seu andar, sem elevador no 4º andar, para esta fortaleza vertical. As janelas ofereciam vistas do distrito histórico de Charleston. Pináculos de igrejas e palmeiras se espalhando abaixo como um cartão postal. Ela havia passado 18 meses olhando para paredes de tijolos e escadas de incêndio. Geografia que a lembrava de permanecer pequena. Há um telefone no balcão, programado com meu número direto.
Ele moveu-se em direção à porta, dando-lhe espaço para respirar. Use-o se precisar de algo ou se algo parecer errado. Confie em seus instintos, Emma. Eles a mantiveram viva por todo esse tempo. Ela o observou preparar-se para partir. Este estranho que havia derrubado sua cuidadosa invisibilidade em menos de 24 horas. Dante? O nome dele parecia estranho em sua língua. Demasiado familiar e não familiar o suficiente. Por que você está realmente fazendo isso? A dívida não exige coberturas e novas identidades. Ele parou na porta, considerando sua pergunta com visível cuidado. Porque passei 10 anos construindo muros entre mim e todos os outros. Ontem à noite, você atravessou todos eles sem hesitação. Sua expressão mudou para algo quase vulnerável. Esse tipo de destemor merece proteção, não exploração. A porta fechou atrás dele com um clique suave, deixando Emma sozinha em luxo emprestado. Ela moveu-se para a janela e olhou para a rua 15 andares abaixo, observando carros e pessoas se moverem em padrões que não a incluíam. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o perigoso despertar da esperança enraizar-se em seu peito. 3 dias se passaram em estranha suspensão, Emma existindo no apartamento como um fantasma assombrando a vida de outra pessoa. Dante ligava 2 vezes ao dia, breves verificações que pareciam mais pessoais do que profissionais. Ela aprendeu que ele tomava seu café puro e odiava manhãs. Pequenos detalhes que se acumulavam em um retrato de humanidade inesperada. A documentação chegou no 4º dia entregue por uma mulher em uniforme de entregador que entregou um envelope pardo sem comentários. Dentro, Emma encontrou uma carteira de motorista, cartão de seguro social e certidão de nascimento, todos com seu nome verdadeiro apoiado por uma história fabricada que parecia perfeita. Emma Reeves havia nascido em Savannah, frequentado a faculdade comunitária na Colômbia, trabalhado em empregos de varejo que deixaram rastros de papel através de registros fiscais. A vida que ele havia construído para ela era comum o suficiente para ser invisível, notável apenas em quão completamente comum ela parecia. Ela estudou os documentos com admiração relutante por quem quer que tivesse criado uma ficção tão perfeita. Seu primeiro dia de trabalho chegou com o nascer do sol, pintando o porto de rosa e dourado fora de suas janelas. Ela vestiu roupas que haviam sido entregues na noite anterior. Casual de negócios que se encaixava perfeitamente, apesar de nenhuma medida ter sido tirada. A atenção aos detalhes parecia tanto reconfortante quanto ligeiramente invasiva. Evidência de recursos que ela não podia começar a medir. O restaurante chamava-se Harborside, posicionado na orla com vistas para barcos e pontes. Emma chegou às 9 para encontrar Dante esperando no escritório do gerente, parecendo exausto de uma forma que sugeria que ele não havia dormido. Olheiras escuras sombreavam seus olhos, mas seu terno permanecia impecável. Armadura contra o que quer que o tivesse mantido acordado. A família Marchetti sabe sobre você. Ele disse isso sem preâmbulo, entregando más notícias como arrancar bandagens. Eles têm fotos da filmagem de segurança do Meridian. Seu rosto claro o suficiente para identificação. Eu queria que você soubesse antes de decidir se ficaria. Emma sentiu água gelada substituir o sangue em suas veias, mas sua expressão permaneceu firme. Anos de esconder o medo, apresentando-se calma. Enquanto o perigo estou, ela precisava de fatos, não de conforto, avaliação precisa das ameaças que ela havia herdado ao sussurrar avisos para estranhos. Eles sabem quem eu sou? Eles sabem que você me avisou, o que a torna concorrência ou um problema que precisa ser resolvido. A honestidade de Dante parecia brutal e necessária. Respeito disfarçado de dura realidade. Aumentamos os protocolos de segurança em todas as propriedades. Você terá um motorista treinado em proteção. E este prédio foi liberado de vulnerabilidades potenciais. Ela deveria ir embora, pegar os $20.000 que ele havia oferecido e desaparecer em outra identidade emprestada.
Mas Emma estava cansada de fugir, exausta do ciclo interminável de novos nomes e endereços temporários. Às vezes, a sobrevivência significava manter-se firme em vez de buscar um novo território para abandonar quando o perigo inevitavelmente se seguisse. Estou ficando. O alívio de Dante era visível, a tensão deixando seus ombros em liberação gradual. Então fazemos isso com cuidado. Você trabalha na frente da casa aqui inicialmente visível e legítima. Os Marchettes observam meus negócios. Então usamos isso. Deixe-os ver que você é apenas uma funcionária. Sua estratégia se desenrolava como movimentos de xadrez, posicionando peças para jogos que ela mal entendia. O trabalho era surpreendentemente normal. Emma treinando sob um gerente que a tratava como qualquer nova contratada, aprendendo números de mesa e tempo de cozinha. Ela memorizava listas de vinhos e apresentações de pratos. Seu corpo lembrando o ritmo do serviço de restaurante. Mas agora ela também catalogava rostos, notando quem demorava demais ou fazia perguntas que pareciam erradas. Dante apareceu durante o serviço de almoço em seu terceiro dia, sentado em uma mesa perto da cozinha, onde ele podia observar a sala de jantar sem ser óbvio. Emma sentiu sua presença como eletricidade estática, uma consciência que a arrepiou na espinha sempre que eles ocupavam o mesmo espaço. Ela trouxe água para ele sem que fosse pedido, um gesto que parecia profissional e íntimo. A mesa 7 tem tomado a mesma bebida por 40 minutos. Ela disse isso baixinho enquanto reabastecia o copo dele. Informações entregues sob o pretexto de serviço. Ele está observando a área de jantar privada mais do que seu telefone. A observação veio naturalmente. Instintos que ela havia desenvolvido para a sobrevivência, agora empregados para propósitos que ela ainda estava aprendendo a entender. Os olhos de Dante desviaram para a mesa 7, catalogando o homem com avaliação profissional. Boa observação. Isso é vigilância, provavelmente Marchetti. Ele disse isso calmamente, como discutir o tempo em vez de inimigos observando de dentro de seu próprio restaurante. Deixe-o observar, não temos nada a esconder hoje. Mas algo em seu tom sugeria que outros dias poderiam ser diferentes, que negócios legítimos eram apenas parte da operação. Emma sentiu o peso de segredos que não lhe haviam sido contados. Informações deliberadamente retidas até que ela provasse ser digna de confiança o suficiente para lidar com a verdade. A distância parecia apropriada e frustrante em igual medida. Proteção que também se qualificava como exclusão. Semanas se acumularam em um novo e estranho normal. Emma se estabelecendo em rotinas que incluíam verificações matinais com Dante e revisões noturnas de qualquer coisa incomum que ela tivesse observado. Eles desenvolveram uma comunicação abreviada que exigia menos palavras à medida que a compreensão se aprofundava. Ela aprendeu a ler seus humores pelo modo como seus ombros se posicionavam, a maneira como a exaustão se manifestava como uma quietude incomum em vez de fadiga visível. Ele aprendeu que ela tomava seu café com açúcar excessivo e odiava ser assustada. Pequenas preferências que ela nunca havia compartilhado com ninguém que se preocupasse em lembrar. A atenção parecia estranha, ser conhecida por alguém que não exigia que ela demonstrasse gratidão constante por consideração básica. Isso mudou algo fundamental em como ela se movia no espaço. Permissão para existir em vez de apenas sobreviver. O SUV preto apareceu em uma manhã de terça-feira, estacionado em frente ao seu prédio com janelas escuras que refletiam a luz do amanhecer. Emma o notou da janela do 15º andar, enquanto tomava seu café muito doce. A presença do veículo errada de uma maneira que disparou todos os alarmes que seus instintos possuíam. Ela ligou para Dante antes que sua mente consciente terminasse de identificar a ameaça. Há um carro vigiando o prédio. Sua voz permaneceu firme apesar de seu pulso martelar em sua garganta. SUV preto, sem placas visíveis deste ângulo.
Está lá desde pelo menos as 6. Ela o ouviu se movendo do outro lado da linha. O farfalhar de roupas sugerindo que ela o havia acordado, apesar da hora adiantada. Fique dentro, longe das janelas. A voz de Dante havia perdido todo o calor. Comando puro aguçado pela preocupação. Estou enviando uma equipe para varrer o veículo. Não saia do apartamento até eu ligar de volta. A linha caiu antes que ela pudesse responder. Eficiência substituindo a cuidadosa consideração que ele geralmente empregava com ela. Emma afastou-se da janela, mas posicionou-se onde ainda podia observar a rua através de ângulos refletidos. 20 minutos se arrastaram antes que 2 homens em uniformes de manutenção se aproximassem do SUV. Seus movimentos muito coordenados para serem funcionários aleatórios do prédio. Eles circularam o veículo 2 vezes antes que um produzisse ferramentas que não tinham nada a ver com o trabalho de reparo legítimo. Seu telefone tocou e ela atendeu antes que o primeiro zumbido terminasse. Está limpo, sem explosivos. Dante soou simultaneamente aliviado e frustrado. Apenas vigilância, mas a mensagem é clara. Eles querem que você saiba que podem alcançá-la quando quiserem. A ameaça pairava entre eles. Promessa de violência envolta em contenção que poderia evaporar sem aviso. Preciso desaparecer novamente. Emma disse isso. Mesmo que as palavras tivessem gosto de derrota, ela havia durado 6 semanas em sua nova identidade. Tempo suficiente para acreditar que a estabilidade poderia realmente ser possível. Eles continuarão a escalar até que alguém se machuque, e eu não serei responsável por danos colaterais à sua operação. Não. A palavra veio rápida e absoluta. Seu desaparecimento é o que eles querem. Prova de que a intimidação funciona. Não lhes daremos essa satisfação. A convicção de Dante ressoou pelo telefone. Certeza que deveria ter parecido presunçosa, mas em vez disso registrou-se como proteção. Arrume uma mala. Você está se mudando para um lugar onde eles não podem vigiar tão facilmente. O algum lugar acabou sendo a casa dele. Uma propriedade histórica na bateria onde o dinheiro antigo sussurrava através de paredes centenárias. Emma estava no hall de entrada sentindo-se deslocada. Sua mala de viagem insignificante contra o pano de fundo de riqueza herdada. Isso é demais. Posso ficar em um hotel em algum lugar menos pessoal. Hotéis têm registros que podem ser acessados. Dante pegou sua mala como se a discussão já estivesse resolvida. Esta casa tem segurança que precede a vigilância moderna. Paredes grossas o suficiente para que a tecnologia se torne irrelevante. Você estará segura aqui enquanto resolvemos o problema dos Marchetti permanentemente. Ele gesticulou em direção às escadas que se curvavam para cima com graça arquitetônica. O quarto de hóspedes era maior que todo o seu apartamento anterior, decorado em tons de azul e cinza que pareciam masculinos sem serem agressivos. Emma colocou sua mala na cama e moveu-se para as janelas que davam para um jardim onde as camélias floresciam, apesar da proximidade do inverno. Há quanto tempo ninguém mais fica aqui? A pergunta surgiu antes que ela pudesse considerar suas implicações. Anos. Dante apareceu na porta, encostado no batente com casualidade estudada. Não convido pessoas para espaços pessoais com frequência. Hábito de crescer onde a privacidade era o único luxo que minha família não podia comprar. A admissão pareceu significativa. Visão por trás de paredes cuidadosamente mantidas. A resolução veio não através da violência, mas através da alavancagem que a própria Emma forneceu. 3 dias depois de se mudar para a casa de Dante, ela lembrou-se de algo que Tyler havia mencionado durante uma de suas sessões noturnas de vanglória sobre a Operação Marchetti. Eles lavavam dinheiro através de uma empresa de navegação em Savannah, usando manifestos falsificados que seu ex-namorado havia ajudado a criar. Ela contou a Dante durante o café da manhã, a informação escorrendo entre mordidas de torrada que ela não conseguia saborear.
Ele ouviu com foco absoluto, seu café esfriando enquanto ela detalhava tudo o que conseguia lembrar. Em poucas horas, sua equipe havia confirmado a operação, reunido evidências que poderiam trazer a atenção federal que a família Marchetti não podia pagar. A negociação aconteceu em um local neutro, um escritório de advocacia, onde ambas as famílias sentaram-se em mesas polidas, com décadas de animosidade temporariamente deixadas de lado. Dante apresentou as evidências sem teatralidade, fatos simples que carregavam o peso de potencial destruição. O representante Marchetti, um homem mais velho com olhos cuidadosos, estudou os documentos com visível resignação. Você está oferecendo uma troca. Não era uma pergunta, apenas o reconhecimento de termos que ambos os lados entendiam. Nossa retirada dos interesses de Charleston em troca de seu silêncio sobre Savannah. O cálculo se desenrolou em suas feições marcadas pelo tempo, medindo perdas contra a exposição catastrófica. E a garota está sob minha proteção permanentemente. A voz de Dante carregava uma finalidade que não deixava espaço para negociação. Qualquer ação contra ela é uma ação contra minha família diretamente. A documentação que tenho vai para as autoridades federais em questão de horas de qualquer incidente. Ele se recostou, tendo jogado as únicas cartas que importavam. Nós dois nos afastamos disso. Essa é a oferta. O representante Marchetti assentiu lentamente. Idade e experiência reconhecendo quando os jogos haviam chegado à sua conclusão. Papéis foram assinados com testemunhas presentes. Acordos que carregavam o peso da destruição mútua assegurada. A guerra terminou não com explosões, mas com assinaturas. Violência difundida por informações que Emma havia carregado sem saber seu valor. Eles voltaram para casa em silêncio, que parecia diferente da tensa quietude das últimas semanas. As mãos de Dante relaxadas no volante. Emma observou Charleston deslizar pela janela. A cidade transformada de território hostil em algo que realmente poderia se tornar um lar. Realmente acabou. Ela precisava de confirmação. Permissão para acreditar que a segurança poderia durar mais do que momentos emprestados. Acabou. Dante passou pelo portão. A casa era aparecendo entre carvalhos vivos cobertos de musgo espanhol. Os Marchettes honram seus acordos quando a alternativa é pior. Você está segura agora, Emma. Realmente segura, não apenas escondendo-se melhor. Ele estacionou e virou-se para encará-la. Algo vulnerável em sua expressão, o que significa que você não precisa mais ficar aqui se não quiser. A oferta pairava entre eles, liberdade disfarçada de cortesia. Emma poderia pegar sua nova identidade e construir uma vida separada de seu mundo perigoso. Recomeçar com recursos que realmente funcionassem. Ela havia conquistado essa opção através de coragem e informação, pagou pela independência com riscos que nunca havia pedido para correr. O quarto de hóspedes no andar de cima poderia retornar a anos de vazio enquanto ela encontrava seu próprio espaço. E se eu quiser ficar? A pergunta saiu mais suave do que o pretendido. Admissão de sentimentos que haviam crescido em momentos de silêncio entre crise e café. Não porque eu preciso de proteção ou lhe devo dívidas, mas porque voltar para casa, para esta casa com você nela, parece diferente de qualquer lugar onde já vivi. A expressão de Dante mudou para algo que parecia alívio envolto em admiração, como se ele tivesse esperança, mas não ousava esperar. Então fique, não como funcionária ou alguém que estou protegendo. Ele estendeu a mão e pegou a dela com cuidado familiar. Fique como alguém que pertence aqui comigo, construindo algo que nenhum de nós planejou, mas ambos queremos. Emma apertou a mão dele, sentindo os calos que combinavam com os dela. Evidência de lutas paralelas que de alguma forma se cruzaram em um restaurante onde a morte havia esperado debaixo de vinho caro e avisos sussurrados. Eu vou ficar. As palavras pareceram uma vitória, como a primeira escolha honesta que ela havia feito que não envolvia fugir. Mas vou manter o emprego no Harborside. Eu gosto do trabalho e sou boa em notar coisas.
Eu conto com isso. Ele sorriu, a expressão transformando seu rosto em algo mais jovem, menos sobrecarregado pelo peso herdado. Eles sentaram no carro enquanto a noite de Charleston se instalava ao redor deles. Duas pessoas que haviam se salvado de maneiras diferentes, finalmente seguras o suficiente para parar de contar saídas. A casa esperava com luzes acesas e janelas, não mais vazia, mas cheia de possibilidades que nenhum dos dois havia ousado imaginar 6 semanas atrás. 6 meses depois, Emma estava na cozinha do Harborside durante a correria do jantar, agilizando pedidos com uma eficiência que fazia o chefe acenar em aprovação. Ela usava seu nome verdadeiro em seu crachá agora. Emma Reeves impresso em letras que lhe pertenciam completamente. O restaurante zumbia com um serviço bem-sucedido. Cada mesa cheia de clientes que não tinham ideia de que a mulher coordenando suas refeições havia uma vez salvado a vida do proprietário com 6 palavras sussurradas. Dante apareceu durante o serviço de sobremesa, pegando sua mesa usual perto da cozinha, onde ele podia observar o trabalho dela. Ela trouxe café para ele sem que fosse pedido, o gesto agora um hábito construído a partir de inúmeras repetições. Noite tranquila, ela disse colocando a xícara. Nada de incomum a relatar, exceto que a mesa 12 perguntou se fazemos casamentos. Fazemos? Ele olhou para ela com um divertimento brincando em sua boca, a pergunta carregando um peso além dos serviços de buffet. Eles haviam conversado sobre o assunto por semanas, dançando perto do compromisso sem nomeá-lo diretamente. Mas seus olhos continham algo que parecia esperança misturada com certeza, esperando que ela fechasse a distância. Talvez devêssemos começar. Emma sentiu seu próprio sorriso se formando, resposta a perguntas que ambos haviam feito em silêncio. Ouço dizer que há demanda por isso. Ela tocou o ombro dele brevemente antes de retornar à cozinha. O gesto pequeno, mas deliberado. Atrás dela, ela o ouviu rir baixinho, o som carregando através do barulho do jantar, como uma promessa cumprida. Ambos estavam fugindo de coisas diferentes antes que uma bomba e um aviso os levassem ao mesmo momento. Agora eles estavam construindo algo que não exigia que nenhum deles desaparecesse. Uma vida construída a partir de nomes honestos e manhãs compartilhadas, e o tipo de segurança que vinha de ser verdadeiramente conhecido. A dívida havia sido paga integralmente, substituída por algo que parecia notavelmente um lar. Obrigado a todos por seguirem esta história. Se você está gostando, escreva nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Seu apoio significa tudo e me ajuda a continuar trazendo histórias como as de Emma e Dante. O que você achou da jornada deles? Deixe-me saber.